Ao longo dessas semanas, eu tenho liberado aqui algumas videoaulas que fazem parte da área de membros de ETFs americanos aqui do canal. Você vai ver agora a aula completa do terceiro módulo dessa área de membros. Lá você aprende sobre os ETFs americanos do zero ao avançado. Você tem o material em PDF, você tem comunidade de dúvidas ativa. Se em algum momento você se interessar pelo conteúdo completo, por todos os conteúdos completos, dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Boa aula! Bem-vindos à aula do terceiro módulo do curso de ETFs americanos. Não se esqueça de rever as aulas do primeiro módulo e do segundo módulo, baixar os slides que estão disponíveis aqui na plataforma para você estudar e, se você tiver dúvidas, colocar suas dúvidas na comunidade Dúvidas de ETFs Americanos, essa comunidade que está aqui nessa mesma plataforma, ok? Então vamos para a aula do terceiro módulo. Então aqui no módulo 3 a gente vai falar o porquê que a gente vai escolher a Bolsa Americana, a gente vai falar um pouco sobre diversificação internacional, diversificação de moeda, dos riscos do nosso país, certo? E eu vou falar um pouco sobre os índices lá da Bolsa Americana. Os índices são muito importantes quando a gente fala de ETFs, ok? Então vamos lá. O primeiro motivo para a gente escolher a Bolsa Americana é a diversificação internacional. Então, por que a gente tem que investir no exterior? Então, o pilar de toda a carteira de investimentos é a diversificação. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de diversificação de moedas e diversificação de países. O Brasil não tem as melhores oportunidades de investimento. Também não tem as melhores empresas. Elas estão espalhadas pelo mundo, todas essas empresas. Então, quando a gente fala de várias bolsas do mundo inteiro, o Brasil ele é uma porção pequena dessas bolsas. Então, vale muito a pena você sair, tirar um pouco do seu dinheiro do Brasil e investir em outros países, outras empresas, outras moedas. Esse gráfico é de 2018, mas as proporções ainda estão atualizadas. São das bolsas de valores, são os mercados de capitais. Percebam que a maior bolsa disparada é os Estados Unidos, né? Com 44% de todas as ações do mundo estão na Bolsa Americana. Se a gente for olhar, Brasil aqui é 1,34%, é menos de 2% de todas as ações que a gente tem espalhadas pelo mundo. Então, em um contexto global, quando a gente fala de diversificação, a Bolsa Americana, os ETFs americanos são uma das melhores oportunidades que a gente tem para acessar a Bolsa Americana, que ela é gigantesca, tem muitas empresas, mas para acessar o resto dos países do mundo inteiro. Então, se a gente for ver, a Bolsa Brasileira tem um pouquinho menos de 500 ações listadas. Já a Bolsa Americana tem mais de 5.400 ações listadas. Ela é 10 vezes maior do que a nossa Bolsa. Fora quando a gente fala de ações da Europa, ações da Ásia, ações do Oriente Médio. E todas essas ações a gente consegue acessar elas pela Bolsa Americana. Então, mais um motivo aí para a gente estar investindo na Bolsa Americana. Você pode ter Brasil na sua carteira, mas é importante ter também Bolsa Americana. Sem falar dos riscos atrelados à moeda. O Brasil é um país que tem cheio de riscos políticos, riscos jurídicos, né, que tem uma moeda super fraca, que desvaloriza muito. Então, esse é mais um motivo. Esse aqui é um gráfico que ele mostra desde 94, esse é um gráfico lá do Fernando Urrich, tá? Do perfil dele. Mas aqui ele mostra desde 94, quando foi criado a moeda real, que está circulando aqui no nosso país, a desvalorização da moeda. Então percebam que o poder de compra de R$100 lá em 94, hoje está aqui em torno de R$15. Na verdade, se a gente for atualizar esse gráfico de novo, vai estar, porque esse gráfico aqui é de 2021, se a gente for jogar esses 4 anos aí, a gente vai perceber que a desvalorização do real caiu para menos de R$10 ali. Então, R$100 compra hoje, naquela época, só R$10 compravam. Ou seja, é a desvalorização, é a perca do poder de compra da nossa moeda. Por que a gente vai escolher a Bolsa Americana? Então, é a maior economia do mundo. O dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, é considerada a reserva mundial. Isso significa que o mundo todo vai utilizar ele como unidade de conta, como reserva de valor e como meio de troca. Todos os países têm reservas e as maiores reservas de cada país são reservas em dólar. E quando a gente vai falar do mercado de ações dos Estados Unidos, a gente vai ter as ações, a gente vai ter os ETFs, os REITs, que são os fundos imobiliários dele. Então, é um mercado que tem muitas opções de investimento. Tem mais estabilidade que o Brasil, tem mais acesso e mais praticidade do que a bolsas aí do mundo inteiro para estrangeiros. E aí tem a questão da cultura de investimento. 55% da população americana investem na bolsa de valores, já que no Brasil é menos de 5%. Menos de 5% da nossa população investe na bolsa local. Mais um motivo para a gente tirar o dinheiro do Brasil e mandar para a bolsa americana. Outra diferença é o tamanho do mercado e o tamanho das empresas, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o valor de mercado da Apple, ele é maior do que todas as bolsas
brasileiras da bolsa juntas. Isso mesmo, uma única empresa americana, lógico que ela é a maior, a Apple, ela é maior do que todas as empresas brasileiras da bolsa juntas. O mercado de capitalização, o mercado de ações americano é em torno de 40 trilhões de dólares. E o brasileiro é 1,4 alguma coisa trilhão de dólares. Então, ele é 40 vezes maior do que o mercado brasileiro. Então, agora a gente vai falar um pouco dos índices. O índice ele é uma forma de você entender uma tendência econômica e aí você vai tomar decisões a partir disso. Então o índice ele vai ser um conjunto de ações que ele vai respeitar uma tese de investimento. Então cria-se uma tese e essa tese vira um índice. Então ele vai ser um agrupamento de empresas, pode ser de um setor, pode ser de um país ou de uma região inteira. Então o índice ele funciona como se fosse um termômetro econômico de um mercado financeiro. Então através do índice são criados os ETFs. O índice ele vai mostrar lá as ações que vai conter e a proporção, quantos por cento de cada ação. E através desse índice que vai ser criado o ETF, que o ETF vai comprar as ações que estão naquele índice e vai comprar também na mesma proporção, na mesma porcentagem cada ação. Então o índice ele serve como benchmark, ou seja, como comparação. Você quer saber se uma coisa se algum tipo de investimento está indo bem ou não, você compara com o índice, que é o benchmark. Então eles são umas referências de investimento. Então se as empresas que compõem o índice sobem de valor, o índice também consequentemente vai subir de valor. Se essas empresas perdem valor ou tem alguma queda momentânea, o índice consequentemente vai perder valor como um todo também. Então agora a gente vai ver os principais índices que tem na bolsa americana. Então, o primeiro índice é o S&P 500. Esse é o índice mais famoso da bolsa americana. Ele chama Standard Poor's 500 Index. Quem criou esse índice foi essa empresa Standard Poor's, que é uma casa de análise. Ela é uma agência de risco. Ele foi criado em 57, então o objetivo dele é representar o desempenho das 500 maiores empresas listadas nas bolsas americanas, NYSE e Nasdaq. Então, ele pega as 500 maiores empresas dessas duas bolsas. Então, se a gente quiser saber quais são todas as 500, é só olhar no site da Standard Poor's que tem lá as 500. Eu coloquei aqui como exemplo as 10 maiores posições. Então a gente tem, por exemplo, aqui Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, a Meta, que tem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, a Alphabet, que é a dona do Google, a gente tem a Tesla, a Broadcom, que é uma empresa de semicondutores, e a gente tem a Berkshire, que é a empresa lá do Warren Buffett, que é uma holding imensa, gigante. Então essas são as 10 maiores posições do índice S&P 500. Outro índice muito famoso é o índice Dow Jones, né? O nome dele é Dow Jones Industrial Average. Ele tem essa sigla DJIA. Ele acompanha o desempenho de 30 blue chips. Blue chips são empresas grandes, são as maiores empresas. Então, das 30 maiores empresas de capital aberto que negociam na Bolsa de Valores da NYSE e da Nasdaq. Então, pega aí as 30 maiores empresas dessas duas bolsas. Foi criado em 1896. Ele é muito antigo. Ele tem a finalidade de mensurar a economia americana sob a ótica das empresas de modo mais amplo. E aí, quais são algumas das empresas que tem nele hoje? Então, a gente tem Apple, Boeing, Chevron, Coca-Cola, Disney, IBM, Johnson & Johnson, JP Morgan, Microsoft, McDonald's, Nike, entre outras aqui. FTSE Global Cap Index. Ele é composto de ações de pequenas, médias e grandes empresas em mercados emergentes e desenvolvidos do mundo todo. Ou seja, pequenas, médias e grandes, vai pegar praticamente todas as empresas em países emergentes e desenvolvidos. Então, ele vai pegar todas as bolsas que são investíveis, que são de livre acesso para investidores estrangeiros. Ele pega todas essas bolsas e compra todas as ações disponíveis nessas bolsas. Empresas pequenas, médias e grandes, tá? Esse índice ele tem mais de 9 mil ações. Ele é acho que o maior índice que a gente tem mais de 9 mil ações dentro dele. Tem ETF também que faz isso, que compra as ações desse índice. Se a gente for olhar as 10 maiores posições, mesmo sendo o mundo inteiro, todas elas são americanas, com exceção de uma. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Tesla, Broadcom, todas as empresas de tecnologia lá dos Estados Unidos, com exceção de uma que é a Taiwan Semicondutores, que é uma empresa lá de Taiwan que ela faz os semicondutores. Índice Russell. Os índices Russell é uma outra maneira de a gente medir como que está a economia americana, porque ele é dividido em 3 faixas. O índice Russell ele é composto de 3 mil empresas, mas ele tem faixas. É isso que a gente vai ver como que funciona as faixas dele aqui. Ele é elaborado pelo Financial Times Stock Exchange, FTSE. É uma companhia independente lá do Financial Times, né, que é uma empresa de mídia. Eles dividem as empresas que compõem 50, 500, 1000, 2000 e 3000. Então dividem as empresas em grupos por tipo de capitalização, pelo tamanho delas. Hoje a gente vai falar dos mais importantes aqui. Quais são as 3 faixas mais importantes do índice Russell? Então a gente tem primeiro o índice 3000, Russell 3000, que são as 3.000 maiores empresas dos Estados Unidos.
Então 97% de todas as ações que tem lá estão aqui dentro, porque ele pega 3.000 ações. Então as 3.000 maiores empresas, é muita empresa, né? 3.000 maiores empresas dos Estados Unidos. A segunda faixa é o Russell 2000, ele pega as 2.000 menores empresas. Então você tem essas 3.000, ele pega as 2.000 de baixo, que são as 2.000 menores. Esse é o índice Russell 2000. Então, essas empresas, por elas serem, são muitas empresas, são 2.000, mas elas são de baixa capitalização, são empresas pequenas. Então, elas fazem aí 8% lá do índice das 3.000 empresas. E a terceira faixa é o Russell 1000, que ele pega as 1.000 maiores empresas que formam o índice Russell 3000. Ou seja, esse Russell 1000, ele pega essas 3.000 e ele vai pegar as primeiras, né? Ele pega as primeiras 1.000 empresas aqui que formam o índice 3.000. Então são formas diferentes de você olhar para a economia americana e analisar. Porque de repente as 1.000 maiores empresas podem estar andando bem, mas as 2.000 empresas de baixo não estão indo bem, elas estão em crise. Então é uma maneira de você analisar como é que está a economia americana como um todo de uma forma mais dilacerada, mais aberta. Então esses foram os índices da economia americana. A gente vai ver no decorrer desse curso alguns ETFs que seguem esses índices. Eu vou abrir os ETFs e mostrar para vocês como que eles funcionam. Se você tiver alguma dúvida, vá lá na comunidade Dúvidas de ETFs Americanos e deixe a sua dúvida lá. Não se esqueça de baixar os slides para você estudar. Por hoje é só e a gente se vê na aula lá do módulo 4.